ambiente lá. Como é que o Palmeiras encarou, hein, Hernan, essa derrota e agora 3 pontos atrás do Flamengo, faltando 5 rodadas? Vamos lá, existe o mundo da rede social e existe o mundo real. E no mundo real do Palmeiras, evidentemente ninguém está satisfeito com o que acabou acontecendo de resultado dos últimos 2 jogos, perder a liderança, mas as fontes dentro do Palmeiras falam o seguinte: tem que esperar o campeonato acabar e só vai valer título quando você estiver na frente no final da última rodada. Então não adianta nada agora você criar qualquer tipo de situação falando, perdeu, apontar dedo para um, para outro, porque assim, até depois da passagem para a final da Libertadores contra a LDU, o Palmeiras era o time top, era o time que o Abel, time da virada, o time que consegue, cascudo e não sei o quê. E agora é o pior time, é mal treinado, já deu o Abel, ontem viralizou. O elenco não presta. Viralizou lá eu não sei se era uma live, o que era, mas a pessoa ali pedindo a cabeça do Abel. Viralizou ontem, foi o dia inteiro. Todos os perfis, desde o Planeta Futebol até a Dona Lúcia. O Planeta Futebol colocou? Acho que o Planeta Futebol colocou. O cara pedindo lá a cabeça do Abel. É brincadeira, tomar gol do Santos no último minuto, nos acréscimos. Já deu, Abel. Então, assim, esses sentimentos que ficam mais aflorados pós-derrotas, o Palmeiras entende isso, mas isso não entra na academia de futebol. Esse tipo de sentimento não vai contaminar o ambiente. Sei. Essas críticas, essas situações exageradas, nem quando o time ganha e passa para a final da Libertadores de maneira heróica, como passou, ninguém lá dentro acha que é o melhor time do mundo e também agora não é o pior time do mundo porque foi ultrapassado pelo Flamengo, sendo que ainda faltam 5 rodadas. Você tem ainda 5 confrontos e dentro desses confrontos... 15 pontos em disputa ainda. Muitos confrontos e o Palmeiras tem essa consciência que são muitos confrontos de times, por exemplo, pelo menos 2 ali que o Flamengo e o Palmeiras vão enfrentar. O Atlético Mineiro, os 2 enfrentam, tem mais um, que eu preciso ver a tabela. Fluminense. Então, assim, calma, né? Então, assim, esse ambiente de crítica, esse ambiente de parece que acabou, o Palmeiras vai ser atropelado e tal, que rege um pouco a rede social, é algo que não afeta o bastidor do Palmeiras. Isso não entra na academia de futebol. Então o trabalho lá segue. O próximo jogo é contra o Vitória em casa, vai ser importante para retomar a vitória. São 2 jogos em casa que o Palmeiras vai ser, esse contra o Vitória e contra o Fluminense. E depois os 3 últimos, por conta da mudança do calendário, são fora de casa. Fora de casa. E aí já na reta final, pós-Libertadores. Isso. Então, assim, muita calma nessa hora. O Palmeiras não entra nessa pilha. E, obviamente, essa pilha ela fica muito para rede social e portão de fora do CT. Tem um questionamento que eu vi ontem... Posso responder Pode, Bruno, depois eu vou... Bruno, depois não, sim, ok. Não, é para aproveitar que o planeta do Palmeiras perguntou aí sobre o mercado, e na sexta-feira, mesmo distante, eu vi no nosso chat um palmeirense perguntando sobre o Gabriel Moscardo. Não sei se vocês também têm informação por aí, mas no fim de semana, como eu estava no norte do país, o Moscardo, ex-Corinthians, pertence ao PSG, está emprestado ao Braga. Aproveitei para perguntar para pessoas lá de cima e também para um dirigente do PSG se fazia sentido, porque surgiu na semana passada, eu vou ser muito honesto, não vi o local, o site, o jornal que publicou o eventual interesse do Palmeiras no Moscardo. E aqui não é para fazer nenhum corte ou não é para ter nenhum não notícia, é só uma pergunta que eles fizeram no nosso chat. Eu odeio ficar, até porque eu não desminto ninguém, eu não sou fonte oficial, eu tenho uma apuração. E é basicamente dizer que do lado do Moscardo e do PSG não tem nenhum movimento que envolva Palmeiras. O PSG continua acreditando que o Moscardo no Braga ali continua como emprestado e no futuro volta para ser aproveitado, quem sabe, pelo Luiz Henrique no PSG. Então, nesse momento, eu não tenho o lado do Palmeiras, por isso eu jogo mais a bola para vocês aí. Do lado do PSG, que é dono dos direitos do Moscardo, e do Moscardo, o assunto Palmeiras não chegou, não está sendo discutido. É uma atualização rápida sobre o mercado, meus amigos. Assim, tá muito... Surgem muitos nomes, né? Como surgiu, por exemplo, do André, do Wolverhampton. Nessa posição de volante, o Aníbal tá jogando mal. O Emi Martinez é um jogador que é regular, mas ele não é um jogador de grandes apresentações, como, por exemplo, o Richard Rios era aquele cara que era o dono da posição. O Andrés Pereira, para mim, sempre muito bem. Eu acho que ele está sempre jogando bem. E o Palmeiras sentiu muita falta Sentiu muita falta dele lá na Vila. O mercado do Palmeiras... E o Evangelista está machucado. O Evangelista machucou. Aliás, o Evangelista está avançando na recuperação e já está fazendo movimentos de piscina, já... Encontrei com ele esses dias num evento, ele me disse que já estava avançando bem na recuperação. O mercado do Palmeiras vai ser um mercado muito assim de... Dependendo do que vai acontecer. Por exemplo, lá na Argentina fala-se muito do interesse do Boca no Facundo Torres. Então, assim, se acontecer uma negociação nesse sentido, aí o Palmeiras vai buscar uma reposição. Se o Flaco Lopes for vendido agora, eu acredito que não, o Palmeiras não quer vender, aí o Palmeiras iria buscar uma reposição. Então, assim, o mercado hoje do Palmeiras é muito de reposição.
E, obviamente, as carências do elenco hoje, se é que dá para chamar de carência do elenco, um time que gastou 700 milhões de reais, isso vai ser falado e analisado pós-temporada. E aí você vai buscar esses reforços. E se acontecerem eventuais saídas. Não tem como, assim, pelo menos o que me dizem lá no Palmeiras, não tem como você hoje chegar e abrir negociações para contratar qualquer jogador no meio de uma final, no meio de uma disputa de título como está tendo agora. Mas o time não tem planejamento, então. Tem. Mas o planejamento de contratações, ele vai se dar quando você avançar nas negociações, a partir do momento que você toma a decisão de que você vai contratar tal jogador para tal posição. Então, assim, hoje o Palmeiras tem vários atletas mapeados, o Departamento de Análise e Mercado já tem esses nomes mapeados, possibilidades, e aí quando você decide ir ao mercado e contratar, aí você vai lá naqueles nomes e contrata. Filtra e vai negociar. Filtra e vai embora. Passa pelo aval do Abel, passa pelo crivo do Anderson Barros e da Leila Pereira, e aí você vai ao mercado. Então, assim, não adianta querer falar assim, o Aníbal tá jogando mal, tem que contratar um volante. Sim. O Emi Martínez não segura. Eu vi, por exemplo, um monte de gente detonando o Jefté. O Jefté é um jogador que vinha de um outro mercado, de um futebol escocês, que é diferente. Ele jogou muito jovem aqui no Fluminense e é um jogador que está se readaptando ao que é o futebol brasileiro. E ele não tem sequência, ele é um jogador que ele é reserva hoje do melhor jogador do time, talvez, que é o Piquerez. Pelo mais regular. O mais regular, que é o Piquerez. Então, assim, não dá para colocar na conta de um e de outro. Se você levar toda a reclamação, toda a bronca da torcida pós-derrota, como foi essa doída no último minuto e tal na Vila Belmiro, ninguém vive dentro da academia de futebol, ninguém trabalha lá dentro. Você falou do Anderson Barros, era essa informação que eu queria passar, porque eu recebi muita mensagem aí nos últimos dias e vi a torcida repercutindo muito o fato, não é, Bruno Andrade, do jogo desse Palmeiras e Santos ter sido adiado para esse momento, porque vocês lembram que era um jogo lá atrás, né, um jogo do primeiro turno ainda, quando o Palmeiras voltou do Campeonato Mundial Interclubes, já estava no Brasil, a rodada aconteceu, mas o jogo entre Palmeiras e Santos não aconteceu. Então, muita gente perguntando, mas por que o Palmeiras pediu adiamento do jogo? Era para dar folga, estava aqui no Brasil, deveria ter jogado, não teria tantos desfalques. Eu estava lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, logo depois que o Palmeiras passou pelo Botafogo, nas oitavas de final. E aí eu encontrei com o Anderson Barros, e o Anderson falou assim para mim, acabei de pedir o adiamento do jogo contra o Santos. Eu falei, mas já? Porque se o Palmeiras não passar pelo Chelsea, o Palmeiras já vai estar no Brasil e vai ter tempo. Por que já pedir? E aí ele falou, então, exatamente, porque está previsto no regulamento que para você pedir o adiamento de uma partida, você precisa pedir com 10 dias úteis de antecedência. Então isso é uma coisa que o torcedor às vezes não sabe e tem essa dúvida. Então eu já precisei pedir hoje, porque a partida, se acontecer, a rodada está prevista daqui 10 dias, pode ser eventualmente que o Palmeiras já esteja no Brasil, mas eu já preciso pedir hoje para respeitar o regulamento da competição. Não só a gente pediu, o Anderson Barros falou, como o Fluminense também está pedindo. Porque o Fluminense passou pelas oitavas e a gente nem sabe se o Fluminense vai passar pelas quartas, como acabou passando. Mas Palmeiras e Fluminense já precisam pedir hoje esse adiamento, porque a gente não, para respeitar o regulamento, porque a gente não sabe se lá na frente a gente vai avançar no Mundial ou não. Então foi por isso que foi pedido lá atrás e por isso que a partida não aconteceu mesmo com o Palmeiras já aqui no Brasil. Então, você vê que assim, faz parte de uma organização de um clube, né, de um clube que pensa... Não, e do que está previsto no regulamento. E o regulamento, né, e segue um regulamento à risca. Então, assim, não adianta o torcedor... Assim, eu não estou aqui para, assim, muitas vezes eu vejo muita aqui, gente... o Oli mandou, tá vendo? O Palmeiras quis que fosse adiado para dar folga para os jogadores após o Mundial. Não é verdade. Os caras estavam aqui treinando, inclusive. Isso não é verdade, os caras estavam treinando, inclusive. Muitas vezes na rede social eu vejo vários tipos de comentários assim, tipo, o André passa pano, o André é a versão oficial da Leila. Cara, assim, se você quiser falar isso, pode falar, isso não me atinge. Mas é importante trazer esse lado do clube, porque muitas vezes o torcedor fala, esses caras não treinam. Esses caras não estão nem aí. O Palmeiras não está nem aí, o Palmeiras está entregando o campeonato para o Flamengo. E assim, não é verdade isso. Assim, o Palmeiras trabalha de uma maneira e assim, os caras lá sabem o que eles estão fazendo. Então o Abel tem uma metodologia. O Abel não chegou lá ontem e simplesmente foi lá e saiu um planejamento e tá aqui, vamos jogar. Distribuiu 11 coletes e vamos jogar. Então, assim, muitas vezes o futebol ele tem umas complexidades e ele tem umas estratégias assim que o torcedor fica bravo e tal por causa da falta de resultado, mas o time segue o planejamento normal, não tem essa. Perdeu, lamentou, mas ninguém tá lá se matando lá dentro. Olhar pra frente agora é o Vitória. E já tem 2 jogos em casa agora. O Giovanni falou que gostou muito da entrevista que você fez com o Gagliotti, repercutiu bastante mesmo nas nossas redes. E, Hernan, e aquela treta que deu lá do lado do banco de reservas lá? Assim, foi assim até... Porque a organizada do Santos foi pra lá, né? Os vídeos que viralizaram depois do jogo mostrava torcedor com camisa de organizada ali naquele quadrilátero de camarote, né? Que é bem do lado do banco, né? E assim... O que eu fui atrás, eu perguntei pro Palmeiras, pra uma pessoa do Palmeiras, se aquilo era motivo para incômodo ou alguma coisa. E assim, a resposta foi, cara, não, porque
o Palmeiras, assim, tipo, vai jogar lá, é rival. Naturalmente, se fosse organizado, se fosse torcedor comum, ia ter xingamento. Sim, é natural. A Vila tem aquele, né, pertinho ali É pertinho, tem o vidro ali, os caras batem no vidro, xingam e tal. Então, assim, não fez muita diferença. Se tivesse tido algum ato de violência com algum integrante do Palmeiras, com algum integrante da delegação do Palmeiras, aí sim você tinha um motivo para questionar, para você fazer algum tipo de reclamação. Mas ali é calor do jogo, é xingamento, enfim, não foi uma coisa que transcendeu algo. O que teve foi depois a polícia militar ali com os torcedores, né? Os torcedores ali naquela região dos camarotes ali. Não foi no intervalo aquilo, não foi? Aí você vê umas cenas meio feias, assim, né? O bicho pegou. Bem feias. Mas assim, com o Palmeiras, não. Não adianta, assim, você perde o jogo, você sempre quer achar algum culpado. Assim, ou né? a questão do pênalti que não foi dado, ou a questão da data FIFA, ou a questão do Vitor Roque que foi viajar e não jogou na seleção. Pra deixar bem claro, o Palmeiras entende que perdeu na bola, pronto. É isso. Entende? O resumo é esse. O Palmeiras entende que perdeu na bola.